Todos em pé? Salmo de número 63. Salmo 63. Nos diz a palavra de Deus: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, como me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo dos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-te a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por poder te louvar. Nesse momento, Senhor, nós mais uma vez queremos te pedir que o Senhor fale conosco. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela responsabilidade que o Senhor nos concede, ao mesmo tempo que o Senhor tem nos dado graça de assim poder refletir na tua palavra, meditar na tua palavra e falar a respeito da tua palavra. Mas somos pecadores e nunca falaríamos absolutamente nada se não fosse, ou faríamos, ou conseguiríamos se não fosse absolutamente através da tua graça. Obrigado, Senhor, mas nesse momento nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Te pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, agindo no nosso coração, nas nossas mentes, para que possamos assim compreender-te, para que possamos assim entender-te e assim o nosso coração sinta o Senhor através da exposição da tua palavra, sinta o Senhor através da preciosidade da tua palavra que será comunicada aqui essa noite. Que nós sejamos apenas instrumentos, Deus, e que nós sejamos apenas pessoas que foram chamadas pelo Senhor e que aqui estão e que continuam dependendo da tua graça para te ouvir. Que o Senhor repreenda toda e qualquer obra carnal ou maligna, tudo aquilo, Senhor, que nos afaste do Senhor e de te ouvir devidamente. Se conosco, Pai, nós te pedimos, te agradecemos desde já, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, a gente começou com esse texto a última vez que a gente falou aqui. E eu falava para vocês que esse texto a gente começou falando sobre ele na casa do Atadeus. E como vocês viram da outra vez, como na situação, na realidade que o nosso irmão vive, como esse texto é muito propício para uma ocasião como esta. E assim a gente resolveu, quando o pastor Ayrton falou que eu viria pregar da outra vez, então me veio esse texto em mente e assim poder compartilhar algumas coisas que a gente tem vivido na casa do Atadeus e comunicar para vocês nada melhor que um texto desse, em uma ocasião tão propícia que todos sabem que o nosso irmão Atadeus, que fez história aqui conosco na nossa comunidade, e assim poder compartilhar o que Deus tem feito apesar dos pesares.
E a primeira coisa que nós chamamos a atenção foi o fato, como vimos da outra vez, o fato do salmista chamar a pessoa certa primeiramente, inicialmente. Quando ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte, mas esse ó Deus tem uma conotação como que a primeira pessoa que ele costumava chamar, que ele queria chamar, ele não tinha dúvida nenhuma, era o próprio Deus. Não era ninguém mais, era ele. Ele queria saber dele, ele se interessava por ele, ele queria ouvir o Senhor, ele queria sentir o Senhor, ele queria viver com o Senhor, ele queria ter a aprovação dele, ter a certeza que ele estava obedecendo ao Senhor, independentemente do que ele estava vivendo. Ele estava vivendo, provavelmente, fugindo do seu filho Absalão, ou como alguns dizem, ele estava fugindo de Saul. E assim, ele, em meio a todo o deserto, em meio a todo aquele sofrimento, ele ele escreve esse salmo, dizendo, olha, em meio a esse meu deserto, a esse meu sofrimento, eu costumo lembrar dele, eu costumo buscar Deus, eu costumo meditar nele. E como a gente viu da outra vez, quando ele fala, meu Deus, ele fala como que se Deus fosse o íntimo dele mesmo. Ó, Deus, ele eu tenho um relacionamento com ele, eu tenho uma intimidade com ele, por isso que eu posso dizer, meu Deus, e esse Deus eu conheço, ele é muito forte, ele é poderoso, ele pode todas as coisas, é onisciente, onipotente, onipresente, ele é tudo isso daí, eu conheço. E o interessante aqui, quando ele diz, eu te busco ansiosamente, quando ele diz, a minha alma tem sede de ti, quando ele diz, o meu corpo te almeja, e te almeja como terra árida, exausta, sem água, ele sabia o que estava falando, pois ele estava no deserto. Então, ele estava dizendo, eu estou aqui no deserto, com sede, mas eu não paro de pensar em Deus. Eu estou aqui com muita fome, eu estou aqui com fome, eu estou aqui exausto, mas eu não paro de buscar o Senhor. Todas as vezes que eu sinto sede, eu lembro daquele que criou a água. Todas as vezes que eu sinto fome, eu lembro daquele que criou o alimento. Todas as vezes que eu penso sobre a minha vida e a minha situação, eu penso sobre o autor da vida. Eu penso sobre a suficiência nele. E é interessante que a ideia é que do mesmo jeito que ansiosamente, quando ele vai com sede, quando ele vai buscar água, quando está com sede, essa mesma ansiedade que ele quer ter quando vai atrás de Deus, quando vai buscar o próprio Deus. É como que ele está dizendo que o meu corpo inteiro, todo o meu ser, quer exclusivamente o Senhor. E a ideia também é do que adianta você ter o que beber e você não conhecer Deus, entende? Você tem o que comer? Tenho. Era melhor não ter. Você tem onde dormir? Tenho. Era melhor não ter. Você tem o que fazer? Tenho. Pois é. Mas se você realmente não conhece a Deus, infelizmente o que vai acontecer apenas, por exemplo, como uma frase de Santo Agostinho, é você fazer o que as pessoas idólatras costumam fazer. O quê? O ouro criado pelo verdadeiro Deus, ele é utilizado para fabricar um Deus falso, como Agostinho disse. Eu posso olhar para a água, olhar para a comida, olhar para qualquer coisa que eu deseje e aquilo ali perdeu o propósito principal. Aquilo ali não consegue comunicar Deus para mim. E a água vai se tornar um Deus para mim. O alimento vai se tornar um Deus para mim. Os meus desejos, todos eles vão se tornar deuses falsos para mim. E eu vou ser um incrível idólatra. E eu vou viver adorando tudo e todos, mas eu não vou conhecer o Deus verdadeiro nunca. Então você tem sede? Tenho. Você tem fome? Tenho. O que é que você deseja nessa vida? Um monte de coisa aí. Pois é, você deseja essas coisas mais do que o próprio Deus? Cuidado. É muito perigoso. Então a ideia é que, olha, essa minha sede, essa minha fome, as coisas que eu pretendo, que eu planejo, que eu penso a respeito do futuro, eu tenho que ter cuidado para que essas coisas não sejam mais significativas, mais importantes, mais poderosas na minha vida do que o próprio Deus.
Eu não posso fazer com que a experiência com essas coisas, a experiência com pessoas, a experiência com a criatura seja mais importante, como a gente falou da outra vez, do que a nossa experiência com Jesus de Nazaré. Não pode. Eu não posso deixar com que a experiência de vida do outro, a minha experiência com o outro, seja mais prazerosa na minha vida, seja mais importante na minha vida do que a experiência de Cristo, quando eu contemplo Ele, e a experiência desde o dia em que eu conheci o meu Mestre. Não vale a pena nem viver. O J.C. Ryle, como eu já citei para vocês aqui num dos momentos de confissão aí, em que ele contando a história de um homem que citava e falava sobre o velório de alguém, e aí ele conversando com um pastor com quem conhecia Deus, e ele apontava para aquela alma, dizendo ali, começou a se lamentar sobre aquela alma, e se lamentando sobre aquela alma, poxa, ele vai fazer falta, ele era uma pessoa assim, ele era uma pessoa boa, era uma pessoa extrovertida, era uma pessoa boa de se conviver. E aí, quando esse pastor, quando esse amigo dele que conhece a Deus diz, olha, você não pode esquecer que aquela alma ali é uma alma perdida. E ele coloca, e se ela for uma alma perdida, você deve chorar. Não é porque ela foi embora e não está mais aqui, é porque ela era, ou é, uma alma perdida. E ele diz mais, era melhor que ele não tivesse nem nascido. Vocês estão aí desassossegados, vocês estão aí desesperados, porque ele foi embora. Vocês deviam chorar e desejarem que ele não tivesse nem nascido, para nascer e viver do jeito que ele vivia. Para nascer e ter a vida que ele tinha, era melhor que não tivesse nem nascido. Isso é em todas as coisas. E em todas as coisas vão ser desse jeito. Por quê? Porque a gente não tem o foco que é Deus. A gente não tem Deus como suficiente, aquele que vai dizer o sentido de todas as coisas. Como a gente falou da outra vez, eu vou olhar para alguém que casou e vou dizer, olha, para viver do jeito que vocês vivem, era melhor que não tivesse casado. Para viver do jeito que você vive, era melhor que não tivesse passado num concurso. Como um que a gente teve conhecimento através de outro que a gente aconselhava, o homem passou em todos os concursos que todo mundo deseja, os principais, ficou com o melhor, que na cabeça dele era o melhor. Depois que ele estava lá empregado, fichado direitinho, ele não conseguia mais ir trabalhar, ele desejava a morte, não tinha mais ânimo para absolutamente nada, não queria nada. Até que esse aconselhando que apareceu, começou a falar sobre o que ele conheceu. E só para você ter uma ideia, quando ele apareceu no aconselhamento, já tinha três dias que não conseguia nem dormir. O cara crente, já tinha não sei quanto tempo. Mas assim, o sentido da vida, a proposta de Deus sobre tudo na vida, estava desregulado na vida dele. Estava descontrolado, desequilibrado, a gente reajustou tudo. Ele passou a viver como se adorasse o verdadeiro Deus e tudo mudou. Chorava, não chora mais. E na casa dele do mesmo jeito. Então ele começou a transmitir isso para ele, e ele começou a sentir realmente que valia a pena, a sentir realmente uma luz no fim do túnel, como que realmente a vida pode ter um sentido. Eu não conheço, mas pode. Então não valeu a pena ter passado num concurso para estar do jeito que ele está. Pagar o preço, vender a alma para o diabo. Fazer o que ele fez, passar por cima da família, passar por cima de valores, de princípios, de tudo, só por causa disso. Era melhor que você não tivesse passado nesse concurso. Esses dias, eu visitando agora esses meses aí, um pessoal que eu aconselhava também, e querendo filho de todo jeito e não conseguia. E eu disse para esse casal, olha, para ter esse filho do jeito que vocês estão, é melhor não ter. Eu visitei esse casal, a gente se encontrou no almoço esses dias. O menino já tinha uns 4 meses, 3 a 4 meses, mais ou menos. O pai já não dormia mais com a mãe. O menino era motivo de briga, de tudo, desentendimento por causa do menino. O foco era o menino. Os familiares deles
Os familiares deles vivem dizendo na prepotência deles que o menino foi fruto das orações e da campanha deles. Aí eu fui explicar para eles aquele texto que o Timothy Keller, no Deuses Falsos, explica, dizendo, olha, Abraão recebeu a bênção de Deus e está tudo certo. E ele coloca lá, ainda não. Deus diz, você vai ter que matar esse menino. Porque você já pensou? Esperar décadas que nem Abraão e Sara esperou? Quem e o que significaria esse menino para eles? Aí eu explicando esse caso para eles, aí eu disse para eles, vocês lembram quando eu falava para vocês que era melhor não ter filho, para ter filho e estar do jeito que está? Vocês não lembram? Era melhor, eu disse para eles, era melhor que nem eu falava que esse menino não tivesse nem nascido. Ou vocês acordam para isso? Ou era melhor, ou seria melhor hoje, provavelmente, que vocês não fossem nem pais. Esse filho vai ser o que no dia de amanhã? Ou Deus dá o sentido e diz como esse menino tem que ser educado, e você segue, ou futuramente você vai se arrepender e muito, e vai ter dúvida, e o sentimento de culpa vai bater, porque vem na sua cabeça, caramba, será que valeu a pena mesmo? E aí você vai e diz como uma forma sensacionalista lá fora, secular, como é que eu penso uma coisa dessa? Né? E fica com um sentimento de culpa, desesperado, querendo às vezes até morrer, triste, angustiado, depressivo. Como é que eu penso um negócio desse? Pois é, mas para ter uma vida que tem, para ter um filho que você tem, para ter uma história que você tem, realmente eu também não sei. Você está entendendo? Mas não importa quanto, não importa onde, não importa o que passou, o que importa é que se um dia você se humilhar, você se orar, você se converter dos seus maus caminhos, você de maneira humilde reconhecer que você errou, grandes coisas Deus pode fazer na nossa vida. Deus pode reverter tudo. É só fazer o que a gente não costuma fazer, reconhecer que a gente deu sentido a todas as coisas na nossa vida, mas não é a gente que dá o sentido. E aí você vai olhar para o seu filho e vai dizer, caramba, como é bom ter um filho. Você vai conseguir beber, você vai dizer, caramba, eu nunca senti um gosto desse jeito, como eu falei para vocês da outra vez, em aconselhamento, um homem, depois de ter sido tratado na frieza dele, no sentido errado, de viver a vida no lar dele, a vida fria dele, ele chegou em casa e a filhinha disse, papai, pela primeira vez você me abraça. Entende? Depois de 13 anos, ele vai para a igreja, chega na igreja e abraça outra irmã. E a irmã diz a mesma coisa, pela primeira vez você me abraça. Ele diz um eu te amo para a esposa, e a esposa dele diz, pela primeira vez você me disse eu te amo, há 18 anos que eles conviviam. Está entendendo? O eu te amo produzido por você é uma hipocrisia. Um eu te amo produzido por a gente, e assim, você diz por dizer, você fala por falar, e as pessoas não conseguem entender, captar, sentir o verdadeiro sentido disso, porque o verdadeiro sentido foi Deus que deu. Não vale a pena você nascer, beber água, comer ou fazer qualquer outra coisa se você não fizer para a glória de Deus. Se a gente não procurar de Deus, Senhor, qual é o sentido, qual é a tua proposta sobre todas as coisas, senão não vai dar certo. Quando você vem aqui, nosso versículo 2, verso 2, assim eu te contemplo no teu santuário. Os comentaristas, quando eles olham para isso aqui, você pensa aí, como é que Davi lá no deserto, ele vai falar sobre o culto, vai falar sobre o santuário, vai falar sobre a adoração a Deus, vai falar sobre o verdadeiro louvor a Deus? Pois é, porque ele quando ia, ele ia de verdade, sabe? Quando você vem aqui no domingo, se você não vem de verdade, para que você vem? A questão aqui é que as pessoas chegam aqui e parece que não adoram o verdadeiro Deus. Estão aqui, mas não estão. Estão louvando, mas não estão. Estão dizendo amém, mas não estão. O Stephen, no livro A Batalha de Todo Adolescente, como eu já falei para vocês, ele diz, o adolescente vai lá para a igreja no domingo, quando ele chega na escola, quando ele chega, esqueci
esqueci do meu lenço. Quando ele chega na escola, na segunda-feira, que as pessoas olham para a vida dele, as pessoas podem até dizer, ou as pessoas que conhecem a vida de um cristão, as pessoas vão olhar para a vida dele e vai dizer: rapaz, você participou de um culto aonde? No inferno? Na segunda-feira está lá, todo mundo olhando para a vida dele e diz: rapaz, você só pode ter adorado o diabo. Você só pode ter participado de um culto no inferno. Pelo que você está falando. Pelo que você está vivendo. Não dá para a gente entender que realmente você adorou o verdadeiro Deus. Não dá para a gente entender que você participou de uma celebração, de um ajuntamento solene. Quando eu olho para o que você fala, você não fala o que você ouviu lá. Você não vive uma vida de adoração aqui fora. Você não consegue fazer isso. Por quê? Por que você está lá, mas não está? Por que você não se entrega integralmente? Por que você não ergue a sua mão e diz: Senhor, estou entregue, eu sou totalmente teu. Eu quero ouvir tudo. Eu estou rendido a ti. Porque a gente não consegue realmente fazer isso. Quando ele diz: do mesmo jeito que o meu corpo pede água, é com esse mesmo sentimento, essa mesma ansiedade que eu estou aqui. A mesma velocidade que eu estou indo para o frango texano, a mesma velocidade que eu estou indo para lá ou para qualquer churrascaria, essa ansiedade ela tem que ter quando a gente vem para cá, quando a gente adora a Ele. Se realmente a gente não conseguir isso, com certeza eu vou adorar mais o frango. Eu vou gostar mais do frango texano do que de estar aqui. A ideia é essa. Se eu não conseguir realmente estar aqui, eu não vou conseguir ouvir. Ou como ouvir biblicamente, eu não vou conseguir assim me atentar devidamente para conseguir absorver o que está falando. Eu leio a Bíblia toda, mas não entra nada. Eu escuto tudo que você está dizendo, beleza. Mas quando eu olhar a sua vida lá fora, na segunda-feira, parece que você ouviu, eu não sei quem você ouviu. Eu acho que você ouviu, talvez, não sei, a gente ouviu na segunda-feira, a gente disse que ouviu aqui, ou está ouvindo lá, Satanás. Depois de Jesus ir no limite dele por nós, Satanás aparece e diz: ó, pão. E Jesus Cristo diz: não. E não tem essa de Jesus dizer: não, mas eu estava com fome. Não. Ele disse não. O fato de você estar com fome não significa que você vai comer. Porque vai ter momento que para você comer e desejar comer, você precisa pecar. Você vai pecar? Então, se você entender que nem só de pão viverá o homem, você não vai pecar. Como eu falei para vocês da outra vez, quando Atadeus colocou a sonda, fiz questão de levar esse texto: nem só de pão viverá o homem. E ele entendeu. E ele entende isso. A gente peca, a gente briga, a gente murmura, porque não tem o quê? Não tem uma picanha em casa? Porque não tem uma comida que a gente desejava ter? Quando isso estiver acontecendo com você, é só você visitar o nosso irmão Atadeus. Entende? É só você ir lá no hospital do câncer. Entende? Porque o irmão Atadeus ali dizendo: olha, eu estou dizendo para vocês, eu continuo louvando a Deus, porque não é de pão que a gente vive. A gente vive para fazer a vontade dele. A gente está falando aqui, vocês não estão ouvindo, vocês estão perdendo, sobre emoções e sentimentos. Já é o terceiro encontro, vai para o próximo, vai o quarto encontro, para a gente entender por que a gente sente algumas coisas e a gente se entrega àquilo que a gente sente. Como a gente falou hoje, você está alegre? Estou. Mas por que a alegria descontrola você? Você está triste? Estou. Mas porque a tristeza descontrola tanto você, mas tanto você, que você parece com qualquer um ou com qualquer criatura, menos com um cristão. Isso não pode. Tem um pensador italiano que ele diz um negócio bem interessante. Ele diz assim: um homem que a dor não educou, ele será simplesmente uma eterna criança.
Então eu não vou deixar esse sentimento me dominar. Pelo contrário, eu vou usar dessa oportunidade para eu dizer que pode estar doendo. A fome pode bater, o desespero pode bater, a tristeza pode bater, mas eu continuo feliz. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte, ele diz: olha, você pode estar triste, você pode estar chorando, você pode estar sendo perseguido, você pode estar sentindo dores, sofrendo bastante, mas as pessoas vão olhar para você e vão dizer: por que ele está feliz? Entende? As pessoas vão olhar para a sua vida, como é que ele ainda consegue sorrir? Como a gente vê lá na casa do Deus, como é que ele consegue ainda dar risada, dar espiada beijo desses pastores? Pelo menos a Deus e das minhas, viu? Desse jeito, como é que ele consegue ainda sorrir? Como é que ele consegue conversar com a gente pelo olhar? Como é que ele consegue dizer para a gente que ele está feliz? Sabe por que a gente não é? Porque a gente não consegue? Porque a gente vai em busca de tudo aquilo que a gente não precisa. Você olha para ele bem. Eu não consigo sair. Eu não consigo. Pensa aí. Eu não consigo sair com as minhas próprias pernas hoje. Eu não consigo ir para o lugar que eu quero hoje. E eu fico triste por causa disso, está entendendo? Estou dizendo para mim, a minha felicidade é sair de casa, fazer um passeio, tirar umas férias, fazer qualquer coisa. Está baseado nisso. Aí você vai para a casa do Deus e olha para ele. Por que ele consegue? Porque a gente olha para ele e diz: realmente ele é feliz. Aí outra coisa que Calvino fala bem bacana, ou sendo mais específico, como ele diz, é porque Deus é o meu amigo. Deus é simplesmente o meu melhor amigo. E mais especificamente, Ele é o meu único amigo verdadeiro, perfeitamente verdadeiro. Então nada que eu venha passar, ou que eu esteja sentindo, vai tirar a alegria que Deus trouxe para mim. Quer ver outra coisa? Chega agora no final do ano e alguém dá feliz ano novo para você. Aí você passa 360 de 4 ou 5 dias sem falar para a pessoa, com a pessoa, porque a pessoa não deu feliz ano novo. Por que o feliz ano novo dela é tão importante? Como o Robert Jones falou, Jesus não já cumprimentou você o que é que você quer mais. Jesus não entrou na sua vida o que é que você quer mais. Ele não entrou na sua casa o que é que você quer mais. Ele não entrou na sua vida o que é que você quer mais. Ele não está com você o tempo inteiro o que é que você quer mais. Arranjando confusão à toa com todo mundo, porque não falou com você, porque não deu bom dia, porque não deu feliz ano novo, porque não deu qualquer coisa. Para quê? Quando a gente deixa esses negócios entrar na nossa vida, Deus deixa de ser suficiente para a gente. Quando Deus deixa de ser suficiente para a gente, outras coisas entram. Como John Piper fala, por que você desperdiça o seu câncer, sua dor, suas lágrimas? Por que você desperdiça quando você perde alguém? Para dizer naquele momento para o seu coração, não estou dizendo nem ignorando a dor de ninguém, nem o luto de ninguém, mas o luto precisa passar. Como a mãe falou, deve ter falado também, não lembro dessa vez, mas como uma mãe falou, perdi o meu filho há 10 anos. E ela fica perguntando até hoje, por que Deus levou meu filho? E ela fica dizendo até hoje, a minha vida perdeu sentido porque meu filho foi embora. E eu mandei quem veio falar isso, dizer para ela, quem a senhora adora de verdade, o Filho de Deus ou seu filho? Quem é que dá o sentido à sua vida? Quem realmente foi importante, significativo? Quem realmente foi tudo para a senhora? O seu filho ou o Filho de Deus?
quando isso acaba acontecendo na nossa história, quando a gente vem aqui e não adora de verdade, não presta atenção, com certeza, quando a gente estiver no nosso deserto, que nem Davi, quando a gente estiver vivendo os nossos dilemas lá fora, com certeza, a gente vai chamar todo mundo, menos o Deus verdadeiro, porque a gente não entendeu, não conheceu o Deus verdadeiro aqui dentro. E eu vou ter oportunidade lá fora, eu não posso desperdiçá-las. Sabe, vai vir tanta coisa lá fora, e eu vou dizer com cada episódio desse, que não é a morte, não é a dor, não é uma perseguição, não são lágrimas, absolutamente nada que vai tirar essa sensação de felicidade. Essa consequência que o cristão vive simplesmente por viver para Deus. Você não vai dizer, sede, vem para cá, não vai. Ela vem sem você chamar, entende? Você não vai dizer, fome, é a hora que você aparecer. Fique sem comer, fique sem beber água. Agora, quando você bebe água, o que está acontecendo? Eu não estou mais com sede. Como eu falava hoje para o pessoal, não sei porquê, toda vez que eu como muito, eu fico com uma falta de apetite. Desse jeito. Então, se existe uma insatisfação assim, descontrolada dentro de você, entenda. Se existe uma falta de felicidade, a falta de alegria, e uma alegria verdadeira, entenda, tem alguma coisa de errado. Deus não é a razão do seu viver. Não é Ele que está dando sentido a tudo. Ele não tem sido completo para você. Outras pessoas, sei que isso é pesado, outras pessoas estão substituindo Deus na sua vida, com certeza. Esse texto aqui também, esse verso, o verso 2, é como que Davi ele não queria outra coisa a não ser direcionar o seu pensamento, a sua vida, ele por completo para o próprio Deus, para ele, sabe? É como que eu quero... Não, hoje eu estou demais. O que está acontecendo? Será que é porque está quente? Ele queria realmente Deus e ele fez todo esse esforço para isso. Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero a tua opinião sobre a minha própria vida. E uma coisa que os comentaristas colocam aqui é que assim, no meio da minha agonia eu preciso parar, pensar nele, meditar nele. E eu vou meditar sobre o quê? Uma coisa que a gente costuma falar lá na Casa da Recuperação é o seguinte: nunca esqueça onde você estava de onde você veio. Davi, não esqueça quem te fez rei. Não esqueça que você vivia na miséria. Não esqueça que você era um pecador, perdido, ia para o inferno. Não esqueça que eu te livrei de tantas coisas e principalmente aquelas que você não percebeu. Não esqueça disso. Se você esquece de onde você veio, se você esquece que você veio do Egito, se você esquece que Deus libertou você, senão você continuava escravo dos seus desejos até hoje. Se você esquece disso, você cai. Se você esquece disso, no momento do vamos ver, no momento da tribulação, no momento do perigo, no momento desgastante da sua história, você vai cair. Você vai achar que não tem condições, não tem como passar por um negócio desse. Eu fui uma pessoa tão boa. Como é que pode Deus fazer isso comigo? Ou como Ezequias falou, olha para a minha história, olha o que eu fiz de bom. Eu fui servo teu, obediente, me dá mais uns anos de vida. É como que a gente diz para o Senhor, por favor, ou o Senhor me tira dessa, ou me mata, eu vou deixar de te adorar. A gente diz, Senhor, como Raquel, dá-me filho ou eu morro. Ou a gente diz como Lia, Senhor, o fulano de tal me ama, ou senão eu morro. Até a gente entender como aconteceu com ela, quando Judá apareceu na vida dela, Lia.
dizendo: agora eu entendo que Deus é a minha felicidade. Desse jeito. Se eu entendo realmente isso, eu vou saber quem eu vou buscar. E eu não vou me esquecer de onde Deus me tirou. Você não pode esquecer disso. Que você era um escravo, não passava disso. Que você estava indo para o inferno. O que é que você quer mais? A gente não pode esquecer na hora da nossa tribulação de onde a gente veio, quem a gente era, a libertação que Deus nos proporcionou, a graça dele presente a vida inteira na nossa vida. Como o salmista fala bem aqui: a tua graça, Senhor, ela é melhor, Senhor, do que a vida. Sabe o que isso significa? Qualquer coisa que você goste nessa vida, ela não pode substituir Deus da sua vida. Não pode fazer com que você se afaste dele. Não vale a pena, mais uma vez, você desfrutar de absolutamente nada se Deus não é o primeiro na sua vida. Ou como Agostinho falou: Senhor, me cura os meus olhos com a tua graça, que eu consigo ver graça em todas as coisas. Entende? Senhor, eu estou aqui, não é por outra razão, é pela tua graça. Não existe mérito, é graça. Que eu consigo contemplar isso em todas as coisas. Se eu não ver graça de Deus num copo de água, é melhor não beber. Se eu não ver a graça de Deus no casamento, é melhor não casar. Porque a graça de Deus, a misericórdia dele, é mais do que um casamento. A vida verdadeira, a graça, é mais do que todas as coisas. Não vale a pena você ter uma empresa, não vale a pena você ter um trabalho, não vale a pena você ter um casamento, não vale a pena nem você estar vivo. Sem Deus, não vale a pena. Não vale a pena você ir em direção nenhuma que não seja a direção, o sentido que Deus diz é por aqui. Não vale a pena. Então, Senhor, olha, a tua graça, a tua misericórdia, dá o sentido a todas as coisas. A tua graça, a tua misericórdia é melhor do que todas as coisas. E aí todas as coisas têm um sentido, um gosto tão bacana, um gosto muito bom, quando eu olho para todas as coisas, como Agostinho disse, através da tua graça. E essa graça se chama Jesus de Nazaré. Se eu não olhar para as pessoas, como João Stott falou, se eu não olhar através dela, ou como se fosse para ela, a pessoa de Cristo, se eu não fizer como se fosse Cristo que estivesse ali, já que eu sou um representante dele aqui na terra, e se eu não fizer como se fosse para Cristo, não vale a pena. Então a gente não pode esquecer desse detalhe. Não esqueça quem era você, não esqueça de onde Deus lhe tirou, não esqueça tantos quantos livramentos que Ele proporcionou, principalmente aqueles que você não sabe. Você não pode esquecer disso. Que Ele libertou você, tirou você das trevas. No momento da tribulação, no momento difícil, a gente não pode esquecer que foi a graça de Deus que me proporcionou uma vida de santificação na terra. A gente, quando encontra pessoas que não são santas como a gente é, a gente tem uma dificuldade de conversar com essas pessoas. As pessoas que não falam a nossa linguagem. Vá nos Estados Unidos. Como eu estou tentando aprender assim, para falar com o pessoal lá, sabe? Então você vai para os Estados Unidos e aí você nem entende as pessoas e nem as pessoas lhe entendem. Você vai ficar rodeado de amizade. As pessoas vão se aproximar de você, vão ajudar você, vão estar do seu lado, vão querer conversar com você. Não é assim? Não é não. Como a gente falava hoje pela manhã, você acha que foi muito assim, fácil, foi muito delicioso para Jesus conversar com pessoas como a gente, conviver com pessoas como a gente durante 33 anos? Viver com pessoas que não tinham nada a ver com ele foi muito fácil? Foi não. Não foi. Então, sabe por que você tem o que você tem? É pela graça.
Não faz sentido você viver aquilo que Deus lhe deu se você não entender que não foi por mérito, que foi pela graça. Não faz sentido. Não faz sentido você, assim, pensar a respeito das suas vidas, da sua vida, colocar a gente pensar, a gente focar, olha, coisas boas que eu vivi, se você não entender que essas coisas boas foram dadas para você, dadas pela graça. Não faz sentido. Porque no momento do arroxo, no momento difícil, no momento da dor, do sofrimento, a gente vai ser tentado a olhar para trás e dizer, mas por quê? Por que o quê? Por que eu estou sentindo essa dor? Ué, era já para você estar no inferno? O que é que você quer mais? Tá bom, só essa dorzinha? Entende? A gente vai olhar, a gente não vai questionar. Uma coisa que a gente vai procurar dizer é, Senhor, eu quero continuar fiel ao Senhor. Senhor, eu não quero que essa dor seja mais forte do que o Senhor na minha vida. Eu não quero. Como alguém já disse, o desejo de agradar a Jesus é mais forte do que sobreviver. Mais forte do que sobreviver. Eu desejo Jesus. E se eu for embora, amém. E se eu ficar, eu não quero ficar se não for para fazer a vontade dele. E ao saber que eu consegui fazer a vontade de Deus em muitas vezes, isso foi pela graça. Então eu não vou questionar. Por que a dor não passa? Por que já tem um ano? Por que essas coisas ainda permanecem na minha vida? Não importa. O que importa é que o Senhor está aqui. O que importa é que o Senhor está com a gente. Essa dor, ela vai se tornar suportável. Isso a gente vai falar com a pessoa que tem câncer, com a pessoa que está vivendo terríveis dores. A gente vai dizer, eu não sei o que é isso não, mas eu sei quem sabe. Jesus sabe o que é dor. E eu sei que com Ele essas dores se tornarão mais suportáveis. Agora, a nossa tendência é querer ser curado sempre. A nossa tendência é desejar aquilo que Ele tem para oferecer muito mais do que o próprio Deus. A nossa tendência é dizer, Deus, resolve. E não dizer, Deus, por favor, não sai daqui. A nossa tendência é dizer, Deus, olha o que o meu filho está fazendo, não era para ele estar fazendo isso. E insistir em entrar num conflito, numa confusão, numa guerra, numa intriga, numa confusão de toma lá da cá, numa confusão de querer retorno. Você não lembra o que eu fiz com você, meu filho, a vida toda? Paguei sua faculdade, fiz isso, fiz aquilo, e você não reconhece? Ao invés de dizer, Senhor, que tua graça alcança o meu filho do mesmo jeito que a tua graça me alcançou. Um pai me procurou dizendo, o que é que eu posso fazer com o meu filho, pois o meu filho está errado em algumas coisas. O que foi que você pôde fazer para ser encontrado com Deus? Por Deus. E ele disse, nada. Disse, pois é assim também com seu filho. Não tem mérito, você não pode fazer nada. Já era. Você vai apenas cumprir com a sua função de pai. E a graça de Deus, se não encontrar o seu filho está perdido. Ele, está certo. Desse jeito. Senão, a gente vai correr atrás de mérito e isso não vai ter limite nenhum. A gente vai dizer, Senhor, por que está demorando tanto? A gente vai dizer, eu já vivi dias melhores. Que pena que Jesus Cristo não pôde dizer o mesmo. Não teve um momento sequer aqui na terra que comparasse com o padrão de vida que ele tinha na eternidade, na economia trinitariana. Não tem um momento sequer. Nenhum. Desde quando ele veio ao ventre. Nenhum momento sequer. E a gente tem tantos e tantos e tantos e tantos momentos bons. Mas a gente está ocupado demais reclamando pelos que a gente não teve, ou não tem, ou não vai ter, provavelmente. Mas Jesus não teve nenhum. Mas ele disse para os fariseus, disse para os religiosos, eu estou aqui, é para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para isso. Eu falo o que ele fala. Eu vivo o que ele vive.
eu tenho a vida que Ele tem. E assim, Ele nos ensina isso, dizendo que não importa absolutamente nada da sua vida, e nada na nossa vida pode ser simplesmente suficiente para dizer: Deus, vai embora, por favor, não fica aqui mais não. Como uma pessoa certa vez me disse: estou revoltado com Deus. Eu disse: vai fazer uma grande diferença. Ele vai chorar muito. Ou como o outro disse, até uma ovelha de Alex lá no Fortaleza, ele brigou com a mulher, e aí o argumento dele com a mulher foi assim: olha o que a gente está fazendo com Deus, o bichinho não fez nada. Isso é coisa que a gente faça com Ele. Eu disse: a gente pensa que já ouviu de tudo, mas pensa aí. E eu acho que ele deve ter pensado, né? Deus nesse momento está chorando, porque a gente magoou Ele, porque a gente feriu Deus, né? Porque a gente desobedeceu. Não é assim não. A gente é que necessita disso. Quando a gente pensa a respeito da nossa vida aqui, quando a gente pensa e quando a gente vai falar para as outras pessoas, a gente vai falar para as outras pessoas daquilo que a gente vive. As pessoas vão olhar para a nossa vida, as pessoas não vão ver reclamações exageradas, pelo menos. As pessoas não vão ver questionamento com relação ao passado, com relação ao que está acontecendo hoje. Olha, você está tentando tirar a carteira do motorista e não consegue? Já tirou várias vezes? E esse episódio, ou tentou passar no concurso e não conseguiu, ou tentou o trabalho e não conseguiu, isso conseguiu afetar a sua vida de tal maneira que, quando aconteceu isso, a sua vida mudou? Está vendo como aquilo ali era tão importante para a gente? Como aquilo ali era tão importante para a nossa vida, que mudou o percurso, ou o curso da nossa vida. Gente que se tornou desequilibrado, cheio de síndrome, fobia disso, fobia daquilo. E quando a gente vai investigar na história, aquela expectativa gigantesca sobre algumas coisas que ela esperava, que não deu certo. E dali para frente, ela se desequilibrou organicamente, emocionalmente. Até os órgãos não funcionam mais direito, por causa daquele momento. É isso que a gente quer para a nossa vida? É claro que não. Eu quero sorrir, independentemente de qualquer coisa. Eu quero me alegrar, independentemente de qualquer coisa. Eu quero olhar, ou que pessoas olhem para mim e digam: caramba, você está passando por isso e ainda você está sorrindo. Olha, o meu sorriso não depende das coisas que estão acontecendo. Como é que você está ainda contente e não chutou o pau da barraca? Olha, porque não depende disso a minha satisfação, não depende disso o meu contentamento, não depende disso o meu relacionamento com o meu próximo, não depende disso para eu ir para a casa de Deus. Eu vou porque Ele é a principal pessoa da minha história, e pode acontecer o que for que eu não mando Ele embora. Pode acontecer o que for, que eu vou continuar satisfeito porque eu dependo dEle e a minha satisfação depende dEle. Mas tem coisas que a gente não entende? É claro que tem coisa que a gente não entende. Não tem problema. Freud pode me explicar. Mas Deus, Ele explica tudo, Ele entende tudo, quando Deus é a razão da nossa vida. Ele sendo de fato a razão da nossa vida, olha, tem coisa que a gente vai entender, tem coisa que não. O que importa é que Ele, como eu só foquei somente nele, a minha vida é dele. E ele simplesmente é a pessoa que me supre em tudo, sabe? A pessoa que mata a minha sede, a pessoa que mata a minha fome, a pessoa que me dá força, a pessoa que me dá coragem, a pessoa que me dá ânimo, a pessoa que me dá alegria, que me dá satisfação, que me dá tudo. Eu, vivendo a minha vida como se realmente Ele fosse tudo isso, com certeza, nada do que aconteça aqui vai necessariamente me afetar. Eu estou dizendo para você, não é como se fosse um gênio da lâmpada.
Eu estou dizendo para você que esse processo é um processo. Eu estou dizendo para você que isso acontecer na nossa vida realmente leva um tempo. Que a gente vai reeducar o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser. A gente vai reeducar absolutamente tudo, a nossa casa, tudo. Para que lá na frente realmente a gente consiga sorrir. Mesmo que não tenha ninguém fazendo palhaçada. A gente vai conseguir experimentar a felicidade, mesmo dando tudo errado na nossa vida. A gente vai conseguir abraçar o nosso filho, mesmo se o nosso filho assim tenha errado ontem. Pediu perdão, eu vou conseguir fazer isso, porque não depende do meu filho o abraço que eu vou oferecer para ele. Eu vou continuar acordando, mesmo que no dia anterior tenha acontecido aquelas complicações que deixam o ser humano assim desesperado. Mesmo que tenha acontecido isso, amanhã eu vou conseguir acordar, mas primeiro eu vou conseguir dormir, porque mais uma vez é Ele que me faz repousar. Eu consigo dormir porque é Ele que me faz dormir. E sobre as coisas que eu não consegui, não tem problema. A Bíblia diz que Ele me dá quando eu estou dormindo. A prepotência vai embora. A humildade vai tomando conta da nossa vida, tomando conta da nossa vida de tal maneira que as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: olha, se Jesus existisse hoje, eu acho que Jesus era parecido com aquela irmã ali, ou essa irmã parece muito com Cristo. Quando eu penso sobre Jesus, eu lembro de fulano. Quando eu penso sobre alguns comportamentos de Jesus, eu lembro do irmão lá tal. Mas esse irmão tal, ele precisa ser humilde. E para esse negócio realmente acontecer na vida dele, isso aqui precisa estar sempre presente na nossa vida. Pensa aí, amanhã todas as coisas vão dar certo na sua vida? Não. E essa semana? Também não. E o ano que vem? Não. E por toda a sua vida? Também não. Já pensou? Você depender disso sempre. Mas Deus, a faculdade não deu certo ainda. Mas e o local era para a gente estar se reunindo lá no Natal. E agora no final do ano, e não vai dar certo. Mas quando? Não precisa se preocupar com isso. Eu vou utilizar de todas as oportunidades e todos os momentos para dizer quem é que eu sirvo. A pessoa que eu adoro verdadeiramente. Então vai vir determinada circunstância, vai vir determinada tribulação, qualquer coisa, vai ser a oportunidade para você dizer que não depende de nada a sua felicidade, que não depende de nada a sua satisfação, nem do pão, nem do que você bebe, nem de um casamento, nem de um filho, nem de qualquer coisa. Todos os dias a gente tem momentos e oportunidades de falar isso para Deus, através da nossa vida, da gente falar o que a gente escuta aqui dentro, da gente falar lá fora, falar para os nossos filhos que a gente adora o Deus verdadeiro e somente Ele, da gente falar lá fora em todas as ocasiões para o nosso coração que não é Ele que manda. Para a gente falar para o nosso filho, nas ocasiões: filho, você perdeu isso aqui? Perdi. Ah, filho, você perdeu Jesus, filho? Não. Então, filho, você não perdeu nada. Filho, está doendo? Tá. E se ele insiste muito nesse desespero da dor: filho, deixa eu te contar o que Jesus já passou. Você vai dizer para o seu coração que não importa dor, não importa absolutamente nada. Nada vai separar você da comunhão com Ele. Nada vai separar você da proposta que Ele tem para a sua vida. O que Cristo fez naquela cruz é tão suficiente, mas tão suficiente que nada, absolutamente nada, vai poder separar você de Deus. E quando separar, é porque Deus não é tão importante assim para você. Quando separar, é porque o que Jesus fez
naquela cruz, não é tão presente e suficiente o sacrifício dele para você, colocando o sacrifício dele e o nosso mérito ganha. Os nossos lábios, como o verso 3, os nossos lábios só vão louvar ao Senhor de maneira verdadeira, o nosso coração, se isso acontecer na nossa vida. Se Deus for quem Ele é na nossa vida. Se a gente estiver realmente buscando um verdadeiro Deus. Se a gente estiver buscando de todo o coração. Se a gente estiver buscando integralmente Deus. Só aqui dentro não. Lá fora, do mesmo jeito. Lá fora você vai falar para as pessoas o que aconteceu aqui dentro. E se você não fala o que aconteceu através da sua vida lá fora para as pessoas, aqui não aconteceu nada. Eu não sei para que você veio, não sei para que a gente veio. Agora eu vou dizer lá fora, com a minha vida, com as minhas palavras, com a minha paciência, com o meu perdão, com a minha tolerância, com o meu altruísmo. Eu vou dizer lá fora com o meu amor. Um amor bíblico, e não esse amor lá fora sensacionalista pobre. Você ama quem ama você. Jesus pega um gentil que não conhece a Deus, filho do cão, e coloca você. Olha, você ama quem ama você? Ama? Pois é, o filho do diabo também. Você faz o bem às pessoas boas? Sim, o filho do diabo também faz. Você empresta quem pode pagar, né, Alex? Você empresta quem pode pagar? Pois é, o filho do diabo também faz isso. Quando Jesus Cristo vem e diz, eu porém vos digo, aí, tudo muda. Um filho meu não faz isso. O filho meu, ele vai assim, ele não vai perder a oportunidade de amar quem odeia ele. E aí você talvez diga, como a maioria das pessoas falam. Você diz, não, mas é hipocrisia, eu não estou sentindo vontade. Mas eu não estou com vontade, eu vou fazer por fazer. Não importa. O que importa é que você faça. Porque o gosto que a gente sente, infelizmente, como a gente está vendo aqui de manhã, a gente só gosta de porcaria. A gente só gosta do que não presta. Por isso que a gente vive arrotando por aí caráter imundo. Então se Deus disse, olha, ame quem você não gosta, é porque é para você amar. E aí futuramente você vai ver o que vai acontecer no seu coração. A gente vai ver o que vai acontecer na nossa vida. A gente vai ser curado. A gente vai ser instrumento para curar outras pessoas. Mas Deus disse, faça isso, então a gente faz. Futuramente a gente vai ter gosto nisso. Os mártires, eles diziam, eles se alegravam, sabe? Como Pedro, isso é um privilégio, morrer. Agora, eu não aceito morrer com a cruz assim para cima, que seja de cabeça para baixo. Uma mulher chamada, se não me engano, é Perpétua, onde os soldados vieram para lançar, para feri-la com a espada, ela disse, faça aqui lá no Coliseu. O Coliseu ficou completamente constrangido na garganta. Vocês estão matando a salvação de vocês. Vocês não têm mais desculpa. Vocês sabem o que eu falava e que a consciência doía. Aqui, para vocês não terem desculpa diante de Deus. Os homens, aqueles homens, eram homens que o mundo não era digno. Homens que eram cerrados ao meio, decapitados, comidos pelas feras. Deus olha para esses homens e diz, esses aqui o mundo não é digno. Então, que tipo de homem que o mundo é digno? Homens egoístas, mesquinhos, que vendem a palavra de Deus. Homens que não querem morrer por ninguém, nem pela sua casa, Dani, quanto mais pelas pessoas lá fora. Se desgastar pelos outros. Os homens que o mundo não era digno eram aqueles. Então a gente tem todas essas oportunidades para dizer o que é ser um cristão. E nem sempre a gente consegue. A gente tem a oportunidade de todos os dias
seja na nossa vida pessoal, sem ninguém estar vendo a gente, seja quando tem um monte de gente olhando para cada um de nós. A gente tem a oportunidade de dizer: olha, é tão bom viver com Deus e agradar a Deus, que pouco me importo com o que está acontecendo na minha vida. Mas está doendo muito, tá? Você sabe o que Cristo passou? Ao invés de você falar, principalmente se for injustamente, muito obrigado, pois eu estou tendo o privilégio de sofrer como meu Senhor sofreu. E aí você vai experimentar o que ninguém aí fora consegue experimentar. Você vai conseguir experimentar uma satisfação eterna, delícia, perpétua. Você vai conseguir experimentar independentemente da circunstância. Porque as pessoas que têm dinheiro, que têm poder, que têm beleza intelectual ou física, pessoas aí fora que têm tudo aquilo o que as pessoas julgam se tivessem seria felizes e não são. E a gente não tem nada, mas tem tudo. Porque a gente conhece o Criador e simplesmente a gente se entregou integralmente a Ele. Não é uma palavra negativa de ninguém, ou uma palavra positiva de ninguém. Não é um irmão que me desdenhou, que me desprezou, porque fizeram com Cristo também. Não é uma palavra horrível, uma ação destrutiva de qualquer irmão. Não é nada que ninguém faz ou faça, ou venha assim a fazer futuramente, que vá me afastar desse Deus. Eu continuo do mesmo jeito, irmão. Você pode fazer o que você quiser, porque foi Deus que me fez assim. E essa alegria aqui é consequência de uma vida suficiente nele, meu irmão. E é assim que eu quero viver. E é assim que a gente deveria querer a cada dia, pelo menos querer. Você não está conseguindo? Não tem problema. Você vai cair, você cai no caminho, não tem problema. Agora, o que não pode é simplesmente você rejeitar e desejar outras comidas azedas que oferecem por aí. Você vai querer Ele e aquilo que Ele propõe. Se você não consegue, não tem problema. Eu não vou julgar os santos ideais de Deus pela sua incapacidade de cumprir. Agora, o que a gente vai ver é: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Que nem a morte, nem a doença, coisas do presente, do passado, coisas do porvir, a dor, o choro, a lágrima, a tristeza, nada vai roubar isso que o Senhor me deu. Essa realização em Ti. Oremos. Pense a respeito da sua vida, o que tem acontecido, se realmente você chega aqui no domingo, como é, ou como tem sido a sua segunda-feira, e a terça, até o sábado, ou próximo domingo. Ou seja, o que você tem feito e como você tem vivido, como temos vivido, como quando estamos fora daqui da igreja, ou de uma oração, ou da presença de Deus, pois dessa presença a gente não pode de maneira nenhuma escapar ou fugir. Como tem sido realmente a nossa vida? Deus tem sido de fato a nossa realização? Deus tem sido de fato a nossa realização na tribulação, na dor, no sofrimento, quando as lágrimas estão descendo? O que é que tem roubado realmente essa felicidade que vem dele, que não passa? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por poder te ouvir e saber que fora de Ti não há sentido, não há salvação, que fora de Ti, Senhor, a vida não tem sentido, a vida não tem significado, não tem valor algum. Obrigado, Senhor, por Te conhecermos. Obrigado, Senhor, por poder Te servir. Mas ao mesmo tempo, Senhor, é lamentável as nossas atitudes e como Te substituímos por qualquer coisa ou por qualquer um.
como nós temos, ó Pai, nos deixado levar por propostas do mundo, propostas de Satanás, propostas e desejos do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa, e temos substituído o Senhor, trocado o Senhor por tantas coisas que nunca valeu a pena ou valerá a pena. Que o Senhor nos ajude e nos perdoe disso. Que o Senhor nos ajude que a cada dia essa igreja, cada um que aqui se encontra, queira te buscar e realmente te busque. Que essa igreja, nesse momento, cada um esteja orando ao Senhor, dizendo: Senhor, em algumas coisas eu não tenho te desejado, eu tenho desejado mais. Outras coisas que não é o Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Senhor, não queremos. Os verdadeiros cristãos, Senhor, não querem uma vida sem Ti para a vida deles. Queremos o Senhor. Queremos aprender com o Senhor em todas as coisas que vivemos. Queremos caminhar e saber que o Senhor está sempre perto, que o Senhor nunca foi embora. E que o Senhor não há de nos deixar nunca. Nós queremos viver dessa forma e te pedimos a Tua graça, a Tua bênção, que o Senhor continue agindo na nossa vida de tal maneira que nós possamos perceber isso no nosso dia a dia, o Senhor por perto e a gente vivendo de maneira satisfatória em Ti, nos Teus caminhos e na Tua proposta. Que a Tua palavra realmente norteie a cada dia a nossa vida, a nossa casa, o nosso relacionamento contigo, com o cônjuge, com os nossos filhos, Senhor, que realmente nós possamos ser dirigidos pelo Senhor, através de Tua palavra. Ajuda, nos dá graça, ser como a Tua igreja, ó Pai, não só aqui, mas toda a Tua igreja que tem se desligado disso e tem deixado de experimentar maravilhas, vivendo ao Teu lado, vivendo para Ti, substituindo assim essa vida por uma vida que não vale a pena. Nos ajuda, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém.